Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição eu entrevisto Arthur Condé, radialista, historiador amador e produtor audiovisual. O Arthur produziu um documentário sobre a dupla sertaneja Cascatinha e Inhana. E também entre seus trabalhos está um projeto dedicado à memória de São José do Rio Preto. Arthur, muito obrigada pela participação. É um prazer estar aqui com vocês. Arthur, vamos começar a sua apresentação. Você nasceu aqui em Rio Preto mesmo? Não? Chegou aqui quando? Conta pra gente. Eu sou paulistano e em São Paulo, no início da década de 80, minha família teve uma oportunidade de trabalhar no comércio, abrindo uma filial aqui em Rio Preto. E o comércio era de jeans, calça da Levi's. Pode Olha falar a marca aqui? Pode? Já foi. Então, não tem problema. Abrimos um negócio aqui e deu tudo muito certo, o pessoal adorou e nós mais ainda, né? Meus irmãos ficaram em São Paulo, eu vim de trem para cá e eles falaram, você vai na frente para dizer se vale a pena a gente ir para essa cidade. Nós não sabíamos realmente como era São José do Rio Preto. Sério? E aí quando eu cheguei, eu não demorei meia hora, eu liguei para eles e falei, olha, eu chamei meus irmãos Christian, Fábio, vocês têm que vir para cá. Mas porque a cidade é legal? Eu falei, nossa, só tem mulher bonita. Você tinha que idade? Eu tinha 17 anos. Ai, jovem. Meu olhar era focado só nas moças, né? E seus irmãos mais velhos, é isso? O meu irmão mais velho e o irmão mais novo, né? Mas é uma brincadeira que eu faço, né? Mas a gente notou assim que o povo em geral, a população riopretense, tem muito cuidado no vestir. A gente até pensou, mas será que a pessoa vai comprar certo, as calças né? jeans que a gente vai vender? Mas deu muito certo, foi muito bacana. E meus irmãos atenderam minha conclamação e vieram rápido. Ô Arthur, e o interesse pelo audiovisual? Quando e como começou? Parece que tem uma relação, de familiar, família, né? Bem longa. Meu avô, Joaquim Condé, ele trabalhava como técnico em eletrônica em São Paulo. E ele conhecia tudo e tinha uma lojinha que ele abriu de toca-discos, ou vamos falar vitrola, que são as primeiras, os primeiros aparelhos que tocavam os discos de 78 rotações, 75, às vezes eu confundo, mas aquele bolachão, né, de vinil preto com uma velocidade rápida, gramofone e tal. E ele começou a trabalhar no audiovisual, vamos falar na parte de televisão, quando a televisão chegou no Brasil. Olha só! O Assis Chateaubriand pediu para o Matarazzo, né, que começou a movimentar a parte da TV, de produção de cinema e tudo, né? Titilo Matarazzo, o nome dele. E pediu para ele montar as primeiras câmeras que tinham sido importadas dos Estados Unidos, né? As câmeras de TV. Porque ia começar um show lá, que é tipo um live TV. Se eu não me engano, era Hebe Camargo ou era algum outro apresentador. Mas isso é década de 50 e tal. Então, meu avô fez as montagens dessa câmera. Né? Eram 3 câmeras, Olha né? Só. E a primeira imagem, eles precisavam testar em alguém. Quem que foi o testado? Foi meu pai, que tinha 10 anos, estava junto, não tinha para onde apontar a câmera, apontaram para ele e ficou dando tchauzinho para a câmera. Então, meu pai, na brincadeira, fala que ele foi o primeiro ser vivo no Brasil a aparecer na TV brasileira, filmado, né? Na TV brasileira, né? E ele gostou muito disso. Depois ele fez arte dramática, artes cênicas e tal. Olha só! E ele foi parte do elenco da Globo. Ele fez umas 3 novelas, mas isso tudo na década de 70. Ok. Ele fez um longa-metragem, que era um musical, chamado A Moreninha. Se entrar no YouTube e outras plataformas de vídeo, você consegue ver a Moreninha, né? Com a Sônia Braga, meu pai, e vários outros que são o Richelli, Carlos Alberto Richelli, outros atores que estavam também começando como ele, né? Então ele foi elenco lá desse filme, desse longa, né? Que é um musical praticamente. E em novelas você trabalhou no Casarão, Pingo de Gente, eu acho que Irmãos Coragem, que tinha o Tarcísio Meira e tal. E eu, como criança, né, e abelhuda, né, quando ele podia, ele me levava nas gravações, no set de filmagem. Então eu assistia a Vila Sésamo, que tinha o Garibaldo, que era um avestruz gigante, e tinha todo aquele povo lá na Vila Sésamo, e eu ia e descobria que o gigante do avestruz, né, que chamava, acabei de falar aqui, ele chama o Garibaldo? Garibaldo. O Garibaldo, né? E quando ele falava, as penas do peito do avestruz mexiam. Aí eu descobri que era um homem normal, que o pescoço dele era tipo de uma fantasia, né?
E foi um período muito bacana, porque eu conversava com a Araci Balabarnian, ela, né, parava o que ela estava fazendo para ficar 10 minutos falando com um menino de 8 anos, a minha idade na época lá. Então eu tive essa colher de chá, de viver esse período de sets de filmagem e tal, tudo, enquanto eu era criança ali, né? E fica uma sementinha disso. E depois o tempo foi passando e tal, eu mudei para Rio Preto, um programa de rádio aqui estava procurando locutores, eu sempre gostei de audiovisual disso. E tal. Fiz um teste e fui aprovado, junto com mais 2 outros, uma moça e um rapaz lá, né? Era um tipo de uma, como é que eu diria, uma convocação, né, para fazer um teste lá do Roberto Toledo. Ele que fez essa seleção lá. Que legal! Então eu sou, como é que fala, cria do Roberto Toledo. Bacana. Aí eu peguei e comecei a fazer locução na Independência. Aí abri uma emissora nova, FM Diário, né, do Grupo Diário lá em Mirassol. Fui trabalhar um tempo lá e aconteceu cada coisa bacana lá, tudo. Eu desenvolvi uma capacidade melhor de falar, né, familiaridade com o microfone. Então a partir daí eu não parei mais. Parei sim, parei um tempo para... Mas aí você foi para outra área, né? Fui para outra área comercial. Lembra que eu tinha loja que a gente veio abrir Exato. aqui? Fui gerente de uma loja lá em Goiânia, fiquei envolvido com ela há uns 10 anos, né? E depois fiz um curso superior aqui na Unip de administração de empresas, tudo. Aí, passado alguns anos, eu trabalhei como auditor no Grupo Rodobens, né? O Grupo Verde, né? E depois o Grupo Tarraf comprou meu passe. Fui trabalhar em outro grupo empresarial, também na área ligada à contabilidade. Aí eu trabalhei lá um tempo também e voltei para o audiovisual quando veio a pandemia. Eu trabalhei nesses setores, né, como auditor, a parte comercial. Até aí o audiovisual uma paixão, uma né? paixão e adormecida, né? Ficou ali para escanteio. Aí eu trabalhei por 10 anos, eu montei uma empresa de climatização e instalava sistemas de ar-condicionado, tudo. Trabalhei aqui em Rio Preto, tenho vários clientes aí, né? Empresas, médicos, pessoas, famílias aí de quase 14 anos de trabalho. E veio a pandemia, primeira coisa, não dava para atender mais, porque os clientes nem queriam receber você mais. Né? Todo mundo estava confinado nos seus lares, aí aquela preocupação toda, né? E eu falei, e agora, né? O que eu faço? Aí eu comecei a pensar no audiovisual. Eu tinha quando o YouTube nasceu, em 2005, nos Estados Unidos, eu já fiquei de olho, achei um negócio muito inovador, né? E em 2006 ele ainda não estava em português, né? Aí eu abri uma continha, um login, uma senha lá e coloquei uma bobeirinha de um trenzinho, que eu amo trens, né? Uma miniatura andando numa estradinha e tal, e deixei lá. Só que passados esses anos todos, né? A minha parte como auditor, minha parte também como microempresário, né, da área de climatização, chegou um momento que a pandemia me colocou numa sinuca. Eu falei, o que eu faço agora? Eu falei, eu vou me dedicar àquilo que eu sempre gostei, que é vídeo, documentário, narrações, essas coisas. Eu comecei a me dedicar a isso. Porque eu fui docente em 2 universidades aqui em Rio Preto. A Unip e a Unisp, né? Eu trabalhei no período de 2000 a 2007, eu estava envolvido em coordenação de curso, em lecionar. A minha disciplina era História da Administração de Empresa, era a Teoria Geral da Administração de Empresa. Então eu vinha assim, historicamente, desde Moisés, sabe? Que ele falou com o sogro dele, o Jetro, para, né, o que ele podia fazer, se ele estava refém de tantos trabalhos. Ele falou, não, você tem que nomear e dividir esse teu trabalho. Então a administração de empresa começa desde os tempos bíblicos, né? E eu ia contando as histórias e tal, os alunos ficavam maravilhados, né? Era um outro jeito de apresentar ali, né? A reitoria da escola falava o seguinte, o Arthur tem que ser o professor da sexta-feira. Porque quando o pessoal vai sextar, ninguém quer ficar na escola. O pessoal quer tomar cerveja ou fazer isso, aquilo, enfim. Bater perna. Mas não, o pessoal vinha na minha aula e tinha gente que me ligava, professor, estou em Araçatuba, não põe falta para mim que eu chego. Então você não se envolva em acidente e não morra, porque eu vou dar presente, né? Presente eu vou morto aqui. Não, eu vou devagar, né? Então havia um apreço muito grande, um interesse deles por essas aulas, porque eu contava história. Eles me puseram um apelido. Eu achei que o apelido foi um elogio maravilhoso. E chamavam de Professor Forrest Gump. Contador de história. Falando em contar história, Arthur, você aí começou a se dedicar a essa paixão ao audiovisual ali nesse período da pandemia. E recentemente você produziu um documentário aí, vídeo-obra de Cascatinha e Ana, uma dupla sertaneja que foi muito famosa ali nos anos 50 a 70. Por que você escolheu esses personagens para serem aí os protagonistas, né, para contar essa história? Olha que interessante. O ano passado foi quando eu fiz esse... 2023, né? 2023. Eu fiz o Vida e Obra de Cascatinha e Ana.
era um ano especial por um aspecto importante. A Inhana estava fazendo 100 anos, era o centenário do nascimento dela. E eu tive interesse de olhar na internet e falei, o que tem sobre eles, né? Porque minha avó, até meu pai cantarolava Índia, os seus cabelos, né? Na Índia lá, eu falava, que raio de música que é essa? Que vira e mexe escuta alguém cantar, né? Mas o Índia foi um dos sucessos maiores da dupla, né? E eu comecei a pesquisar e vi que havia muito pouco sobre eles. Não, você tinha vários vídeos deles, mas eles cantando ou uma cena estática com e a música, né? Rolando para lá e para cá. Eu falei, mas cadê as entrevistas e tal? Eu descobri uma entrevista num Roda Viva lá de 1973 da TV Cultura, que era uma conversa mais longa, né? E na literatura havia pouca coisa, até que eu descobri um escritor riopretense que tinha falado, foi a tese de mestrado dele, falado sobre a vida de Cascatinhana, a dupla. Professor Alaor Inácio dos Santos. E aí eu falei, caramba, deixa eu ver isso aqui. Fui lá na biblioteca, achei o livro, reli e falei, caramba. Temos que contar essa história. Não, eles não receberam a devida gratidão e o reconhecimento do que eles foram e o que eles representaram. Eu conversei com um professor da Unesp, o professor Romildo Santana. Sim. E ele escreve, né, tem colunas aí, tudo, né, ele é muito ligado à cultura e tal, e falamos sobre a dupla, né, ele fez um trabalho maravilhoso intitulado A Viola. Então ele traz todo o aspecto histórico da viola e a chegada dela no Brasil e tal. E falando do Cascatinhana, ele falou, cara, o Cascatinhana é muito importante, porque eles são um elo que fechou assim, centralizou a cultura da música e da América Latina, né, como um bloco único mesmo. Né? Ele usou as guarânias como um meio, um trampolim de solidificar a união dos povos latino-americanos. Olha só. Eu achei tão bonito isso que ele falou. Falei, peraí, vamos caprichar nisso daí. E aí uma amiga minha que faz projetos culturais, né, ela é muito habilidosa nisso, ela falou, Arthur, olha, você daria conta de fazer um documentário desse? Eu falei, com a mão nas costas. Vamos fazer. Ela preparou a parte de documentos, a parte mais formal e tal, e eu fiquei livre para pesquisar, para criar e tal, e fui viajando num documentário que ficou com 27 minutos. Ele ia ficar com 77 minutos, se eu tivesse que falar e pudesse falar tudo o que essa dupla mereceu, né? Porque eles foram extraordinários. Eles vieram de uma pobreza assim absoluta. Ambos do interior, ele era Araraquara, ela Araras, né? Araras, Então a família é super humilde, ambos. E eles vão atravessando um período, né, que até fome, até necessidades eles passaram no começo dessa carreira dele. E a virada que eles dão na vida é uma guinada a 180 graus, né? Eles chegam ao estrelato, né? A ponto da Record em São Paulo, que era assim, vamos falar, o centro do universo artístico de São Paulo, né? Eles receberam lá a Marlene Dietrich em pessoa, lá no Auditório Record. É uma coisa que pouca gente sabe. Uma atriz mundialmente famosa, né? Nossa, uma estrela, né? Ganharam os prêmios, Roquete e Pinto? Era igual você ganhar um Oscar de melhor música, letra, né? Enfim. Agora o que eles ganharam foram 2, né, numa sequência. Então ninguém repetiu isso. Eles foram os que fizeram aquilo, os únicos, né, artistas dessa sequência de 2 Roquete Pinto. E venderam 3 milhões de cópias num país que tinha na época em torno de 60 milhões de habitantes. Você vender 3 milhões de cópias num país que tinha 500 mil tocadiscos, como que é isso? As pessoas que compraram os LPs do Cascatinhana compravam ou para ouvir na casa de um parente ou para esperar quando tivesse dinheiro para comprar uma vitrola. É um fenômeno absurdo, né? O presidente Juscelino Kubitschek tinha a música índia como a música mais linda que ele já ouviu na vida dele. Era a preferida dele. É uma coisa interessante, né? Arthur, e é interessante que a gente falou do estrelato da dupla, mas foi uma dupla que fez a sua trajetória em circos, né? O pré-estrelato ali, vamos dizer, né? Esse documentário eu menciono esse aspecto, né? Qual que era, vamos falar, a TV da época, ou vamos falar mais modernamente aqui, contemporaneamente, qual que era o Google dos anos 40? Era o circo. O circo lançou muitas duplas de cantores, duplas sertanejas, tudo. E eles fizeram do circo também a raiz do início da carreira deles. Então foi ali que eles foram se desenvolvendo, foram aprendendo com os colegas também algumas coisas, e ele e ela brilharam graças ao circo. O circo
começou a promovê-los de uma maneira extraordinária. A entrada decisiva mesmo no circo foi num circo lá em Araraquara, que o dono do circo falou, se vocês fizerem sucesso, vocês estão dentro, se vocês não fizerem, vocês vão para a rua na mesma hora. Então, assim, eles colocaram o coração, a alma na apresentação, na apresentação, né? A plateia aplaudiu de pé, sem parar. Os atores, os artistas do circo, junto com a plateia, de pé. A coisa, assim, foi, assim, avassaladora. Então, porque eles eram muito afinados. A Inhana tinha capacidade vocal extraordinária, incomum. E ele também. Então, os dois cantando juntos eram, assim, a alegria do brasileiro, né? Todo mundo queria ver, queria conhecer e tal. Tanto é que aí eles não pararam mais. Eles foram crescendo e se tornaram mesmo... são considerados os precursores da música sertaneja raiz que a gente conhece hoje. Ô Arthur, e você, aqui, para quem talvez ainda não saiba, aqui em Rio Preto tem uma sala, a sala chamada Cascatinhana, que fica no museu, ali no Centro Cultural da UD Jorge Simão, né? O Sim. prédio da biblioteca, né? Que a gente conhece. E ali, o que a gente encontra ali, por exemplo, Arthur? Tem muita gente que ainda não conhece esse espaço, né? Eu falo que é um espaço perigoso, brincando, né? Porque se você entrar lá, você vai ficar surpresa de ver a riqueza de artes e a representação do próprio... A Sala Cascatinhana, que é um legado maravilhoso que ele, antes de falecer, né, ele fez questão, né, quando ele estava ainda bem doente, de doar para Rio Preto o que eles tinham de lembrança, inclusive os 2 Roquete Pinto, os 2 troféus estão ali e tal. Mas é um ambiente perigoso, porque você vai se apaixonar. Aí você vai querer frequentar aquilo lá de carteirinha, né? Porque reúne obras de pintores, reúne as obras fotografias, da dupla. né? Uma coisa assim, fora do comum. Objetos pessoais. Sim, né? Você tem recortes de jornais, você tem trechos que você pode ver de história, piadinhas que fizeram, né, numa coluna, falando deles também, né, da dupla. Então, enfim, você começa a entender a história por causa do que tem ali. Então tem alguns resumos nas paredes, né? Você tem várias fotos, várias cenas muito interessantes que vale a pena. Tem um colarzinho que ela usava, um colarzinho de pérolas lá que ela usava. Tem uma coxa de retalhos que não é a coxa de retalhos da música. Da música. Né? Tem uma música, a coxa de retalhos, que é muito linda, né? E não é, ele próprio falou, fala que não é, mas era bem parecido com essa. Então se a gente vai olhar para a coxa, vai falar, essa é a coxa mesmo, que é da época, né? Arthur, e a gente pode falar de músicas, as principais, Meu Primeiro Amor, Índia e Coxa de Retalhos? Com certeza. E a Paloma foi uma maneira como eles trabalharam, porque a Paloma é uma criação do Iradier, né, o espanhol, em 1700 ela vai bolinha lá, faz bastante tempo. Mas esse Olinha, que veio do original La Paloma, né, é extraordinário. Depois que a dupla fez, arrebentou no Brasil, todo mundo cantava, Elvis gravou nos Estados Unidos a versão La Paloma, chamando de No More, e ele usou no vídeo Blue Hawaii, que é o filme do Elvis Presley do Havaí. Gente! Ele cantou o La Paloma na versão dele depois da nossa dupla. Depois do Cascatinhana. Isso é extraordinário. Porque o embaixador americano no Brasil, ele sempre reportou o que está acontecendo, qual é a tendência cultural, musical, quem está no topo e tal. Cascatinhana era conhecido lá também, né? Algumas coisas. E o La Paloma realmente acho que pegou firme no coração do rei do rock lá. E gravou. Ele gravou No More, chama a música. E se ouve, é exatamente a Paloma, né? Que bacana. É formidável, muito bacana. Arthur, além de você se dedicar a esse documentário aí dos Sabiás do Sertão, que foi o nome, o título que a dupla ganhou, atualmente você vem se dedicando a um projeto aí que é de memória da cidade aqui de São José do Rio Preto. Verdade. Projeto Memória Viva, um trabalho feito em parceria com o IHGG, Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico aqui de Rio Preto. Explica pra gente o que é essa proposta, seu principal objetivo com essa iniciativa. Eu penso que o objetivo principal é conscientização. De quem? Do público que vai estar acessando, porque eles vão ver que Rio Preto, né, quem não é daqui mudou para cá, ou quem nasceu aqui, Rio Preto nunca foi desse jeito sempre. Como está em questão de trânsito, em questão da estrutura de hospitais, faculdades, escola, nunca foi assim. Como que foi esse passado? Então, a Memória Viva busca nas pessoas com mais idade, né, que estão entre nós hoje, um relato pormenorizado do que era Rio Preto, né, no tempo que eles eram meninos, isso há 80 anos atrás,
e quais as condições daquela época e o que mais ressaltou, né, nos olhos dele com as mudanças que aconteceram na cidade. Isso é de uma riqueza, além de ser um entretenimento bacana, sadio, surpreende porque você fica sabendo coisas, às vezes, de onde você mora, você nem sabia. Exatamente. Então, assim, você começa a reconhecer, a valorizar coisas que Rio Preto tem hoje e que às vezes as pessoas nem sabem o que tem. Nomes de ruas, né? A gente vive falando nome de rua e tal, mas peraí, quem são esses? Foram, né? Então, nossos entrevistados, né? Eles têm a condição e a capacidade de citar alguns nomes que a gente conhece, que nome de rua, nome de praça, nome disso, daquilo, porque foram amigos deles. Foram pessoas com as quais eles conviveram. Então é uma coisa assim, eu considerei fascinante. A hora que fizemos o primeiro projeto, nós já temos um entrevistado, né? O José Villanova, né? José Villanova, que é um designer, né? Um cara ligado à parte de arquitetura, e que foi uma surpresa para mim. Foi uma surpresa. E olha que eu conheço o Zé Villanova desde 1981. Já conversei, já almocei muito com ele, né, num restaurante que a gente ia de comida natural, que a gente era macrobiótico, né? Tudo. Mas eu nunca soube nada daquilo que ele falou no relato ali, no depoimento. Depois que ele acabou de falar aquelas coisas, eu falei, ô Zé Villanova, você nunca me falou isso, rapaz. Mas agora tá registrado. Tá. Falei, agora você não me escapa mais, vai estar tudo gravado aqui nas câmeras, rapaz. Arthur, você está produzindo também um outro trabalho, um curta-metragem chamado General de Dois Mundos. Explica pra gente, é uma obra de ficção, parece que você usa inclusive a inteligência artificial nesse projeto, como que é isso? Exatamente. O General de Dois Mundos é um curta-metragem que eu pretendo fazer em torno de 20 minutos e que ele faz com que, vamos falar assim, o exército aliado, ou especificamente lá um grupo de cientistas, está desenvolvendo uma máquina do tempo porque eles não aguentam perder jovens e oficiais. A guerra estava ceifando milhões de vidas de todos os países, não é só os judeus que foram parte de um holocausto horroroso, né? Mas russos, americanos, todos brasileiros da Força Expedicionária Brasileira, morreram mais de 500 lá nos campos de batalha. E os americanos falam, quem vai ganhar isso? Os aliados ou a Alemanha nazista, né? Então nós só vamos saber se a gente for para o futuro. Aí desenvolve um projeto secreto. Essa máquina, né, é um vórtex temporal, faz com que esse general que está à frente das pesquisas venha cair aqui em São José do Rio Preto. O general desembarca onde? No Centro Cultural Daúde Jorge Simão. E a conversa vai migrar para os acervos que Rio Preto tem nos seus museus. Então isso vai ser um atrativo, eu imagino, e creio que vai ser mesmo. Essa é a sua intenção, inclusive, né? Para que aqueles que assistirem, especificamente jovens, que eu acho que vão gostar mais da ficção científica, tenham interesse de visitar aquilo lá. Onde entra a inteligência artificial? Alguns personagens que eu estou criando e sua movimentação e tal são montados a partir de inteligência artificial. Eu entro num prompt e descrevo qual que é a aparência dele, quais são os ambientes que ele está e tal, porque lá no passado a gente não pode estar lá em 1944, mas a inteligência artificial pode, ela conhece esses cenários, ela tem toda essa informação. Então quando eu peço para um cientista, né, de avental num ambiente militar, numa instalação militar, tá soldando uma placa, ele me dá exatamente o que seria em qualquer filme, né? A cena é criada naquele ambiente e tal. Então a inteligência artificial me ajuda muito nisso, a chegada do general por exemplo, no Daúde Jorge Simão, aqui no nosso centro cultural, aqui vai ser usando a inteligência artificial, né? O homem vai aparecer lá de algum jeito. Como? Então isso é secreto, viu, gente? O projeto é super spoiler. Secreto. Que bacana. Então é basicamente na criação dos personagens que essa inteligência artificial te auxilia nesse projeto. E no enredo também, parcialmente. Porque eu gostaria que o texto tivesse uma coerência, uma sequência e detalhes que sejam engraçados. O humor fala e vende muito e ensina muito. O humor tem um poder muito grande nisso, né? Muito. Então o ChatGPT que eu uso me ajuda a compor alguns trechos que, do contrário, de outra forma, passariam um pouco sem sal nem açúcar. Entendi. Sabe? Então ele dá uns temperinhos, né? A gente, não posso fazer spoiler. Não, então não fala. Então não fala. Que quando depois, quando ficar pronto, você volta aqui. Ele vai falar coisa muito engraçada, né? Porque quem é do tempo presente, que vai estar com ele, né? O curador ali que vai estar com ele, vai falar, não, calma, general, aqui as coisas são diferentes, mudaram. Aí ele vai ensinando esse general, né, as diferenças que ele vai identificar, né?
Então, está sendo um trabalho delicioso de fazer, é muito bacana. Dizem que quando você trabalha com o que você gosta, você não está trabalhando, você está na hora de lazer, né? E eu percebo da mesma maneira, né? Você sente isso fazendo esse tipo de trabalho, de projeto? Estou com 60 anos nas costas e estou achando que eu tenho 18. Que bacana. A gente está se encaminhando aqui para o fim da nossa entrevista, Arthur. Okay. Quem quiser entrar em contato com as suas produções, com o seu trabalho, basicamente seu canal no YouTube, o canal da produtora, Emotion Produtora? Olha, se a banca examinadora desse projeto no SESI aprovar, ele vai ser exibido em todas as unidades do SESI no estado de São Paulo. E eles pedem autorização para exibir nas mídias deles, né, nas plataformas deles. E esse projeto que você está falando, o General de Dois Mundos, você pretende inscrever num edital do SESI para curta-metragem. E o Cascatinhana nos editais do Nordeste, que eles estão abrindo agora. Você tem na Paraíba, no Rio Grande do Norte, você tem agora novos editais que contemplam documentários. O do SESI só contempla ficção. Então você tem que ser uma ficção. Ok. Tá? Então, por isso que eu não posso inscrever o Cascatinhana aqui nesse no SESI. Do SESI. Mas são isso. E meu canal no YouTube seria um dos... E o Cascatinha tá no seu canal, né? Tá. Aí lá pode... Pessoal, é no YouTube, é só procurar por Emotion Pictures. É o canal onde vocês encontram esse documentário. Essa edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Mais informações sobre a cultura da cidade, as produções audiovisuais, você sabe que você acompanha ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. E a gente termina essa edição, olha que bacana, com a exibição de um dos trabalhos do Arthur que esteve aqui conosco. É justamente esse documentário trazendo aí a vida e obra de Cascatinhana. Bom, fico por aqui, agradeço a companhia, agradeço a audiência e espero que você goste do documentário a seguir. Até mais. Muito obrigada, Arthur. Tamo junto. Vamos lá.